Se veio do Bruno Faleiro, tá errado. Se veio de algum líder do Tite, tá errado. Se veio de alguém abaixo do Tite, piorou ainda. Vocês querem falar só na hora da vitória, no oba-oba? Quando o time tá voando, quando tá todo mundo por cima? Ontem foi um jogo de um time bunda mole, cara. Palmolice do primeiro ao último minuto. Quer dizer, os primeiros minutos até que nem tanto. Mas o segundo tempo do clássico, o segundo tempo do jogo de ontem, um negócio medonho. Medonho. Você não via nada do Cruzeiro que marcava em cima, que sufocava o adversário, que mordia o adversário, que fazia falta de jogo, que ia matar a jogada. Não via nada disso, com a bola no pé, queimando no pé. E o pior de tudo isso, sabe o que é? Ser humilhado pelo Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Nós estamos falando de nível de concentração, nós estamos falando de compromisso. Sabe o compromisso que os donos do clube, eles tiveram com vocês de entregar para vocês estrutura, de entregar para vocês o melhor CT, ou se não é o melhor, dos melhores em estrutura hoje no futebol brasileiro, de entregar para vocês salários pagos por vezes até adiantado. Isso é obrigação do clube, sim. E quando você está num ambiente desse, você tem um departamento médico como o Cruzeiro tem, que foi destaque no ano passado, que você tem a estrutura em geral, a mordomia em geral, o carinho da torcida, o carinho dos donos, a torcida próxima, o Cruzeiro trazendo o povo para perto e tal. Vocês respondem com isso aí ontem? Então eu que considero que treinador tem mais que 30% de responsabilidade no projeto, é claro que eu meto mais de 30% da conta do Tite. É claro. Mas e a boleirada? E o Fabrício Bruno? E o Matheus Pereira? E o KJ? É deles que eu vou cobrar, ué. Eu não posso cobrar do Kaique, que está prestes a ser vendido. Eu não posso meter na conta do Christian, que foi tirado do time, que aliás eu acho que o Tite errou. Então, sinceramente, e outra coisa, falei na rádio agora há pouco, vou falar aqui, não dá para tratar com normalidade um 4-0 para o Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, para um time que foi terceiro ano passado e que hoje, pelo menos a gente tratava assim, é a terceira força do futebol brasileiro. Aí nós vamos normalizar isso, chegar aqui, não, pensando bem, vamos usar tempo ao tempo. Tempo é o cacete. Tempo é o cacete, o tempo é agora, o calendário tá aí, tá exposto, tem que se virar e resolver. Boa tarde, Popó. Boa tarde, Everton, boa tarde a todo mundo aqui, boa tarde a todo mundo em casa. Ué, o jeito que você fez, foi legal. Vai lá, Popó. Boa tarde. Por que vocês estão de uniforme? Foi coincidência, velho, não foi combinado. Nós estamos querendo montar uma dupla sertaneja para ver se pega. Nossa, foi coincidência. velho. Vocês combinaram isso aí, não tem condição. Não. Preto. Eu Por que você pretinho tá também. Como é que é seu nome? Preto e Desculpa. verde. Como é que é seu Preto e nome? Ieda? Por que você tá com o uniforme igual ao da Ieda? Combinando, né? Impressionante. Combinando. É Tá padrão, louco. né? A gente... Boa tarde, Popó. Boa tarde Você não vai novamente. chegar aqui, e ficar, ai, pensando bem, vamos esperar. Everton, sabe o que não é normal, de verdade? Eu pedi ontem, umas 8h30 da noite, 9 horas, eu fiz um vídeo da Gunning. Sim. Pus no meu Instagram Low lá, carb, gostosa. comendo meu bolinho de linguiça, comendo meu pescocinho de peru e tomando uma Gunning. Fiz um vídeo assim, o torcedor tem que ter calma. Então. Mas eu não esperava isso aí não, ué. Oi, Everton, mas sabe o que não é normal de verdade? Entre tudo isso que você falou, é uma ruptura brusca de desempenho entre tempos distintos, né? Como você bem falou, o primeiro tempo o Cruzeiro teve, até em determinado momento, um controle do jogo ali. O Botafogo, obviamente, como mandante, começa o jogo acelerando, tendo aquele ímpeto inicial, mas o Cruzeiro acaba se encontrando e acaba sendo dono das melhores Esse é o chances seu do primeiro semblante da tempo. revolta? Esse aí que você está Não tem um semblante de revolta nesse momento, Everton, porque você trouxe direitinho aquilo. O Cruzeiro tem todas as condições estruturais de comissão técnica, de CT, de departamentos de futebol, para resolver essa situação. Ele se coloca numa crise, né? O Cruzeiro se coloca numa crise. Neste exato momento, o Cruzeiro se colocou nessa crise que ele está vivendo. Então, o Cruzeiro ele tem capacidade de dar a volta por cima disso. Agora, precisa de apresentar muito mais. Aí você me pergunta, de quem? Do Tite? Sim, do Tite. Ele é o comandante dessa equipe. Ele não pode chegar na coletiva com aquele semblante desolado e usar, mas é porque talvez o erro seja meu, porque eu não fiz aquela
a rotatividade do time me impediu de ter um time que tivesse... Não, a culpa é sua, Tite. A justificativa, ela pode até ser real. Eu concordo que talvez você tivesse usado antes desse time e com isso conseguisse, em alguma forma, ter mais desempenho. Mas, sinceramente, o que eu vejo que o Cruzeiro vem apresentando desde a sua chegada é um grande Frankenstein, né? Um grande monstro que não está conseguindo se encaixar. Por quê? Você não sabe se você quer manter aquilo que o Jardim fez, ao mesmo tempo que você quer colocar as suas ideias, e aí fica a dúvida. Você acha que é capaz de casar esses dois estilos? Porque, assim, eu respeito muito a ideia do Tite como técnico. Ele é um cara que gosta da posse de bola, ele é um cara que gosta de ter uns volantes, até mais de um volante marcador, de pegada. Nunca foi um cara de usar muitos extremos, né? Muitos jogadores pelas beiradas. Ele sempre gostou da ideia de segundo e primeiro atacante, de centroavante ou alguém vindo de trás com mais velocidade. E agora ele quer casar isso com o que já vinha sendo feito? Talvez não seja. Talvez a falta de intensidade do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, venha disso. Venha de uma dificuldade de entender. Isso significa que eu estou tirando a culpa dos jogadores? Não, eles são culpados também. Eles têm que entender que o que aconteceu ontem, principalmente naquele primeiro gol, onde o Montoro passa por todo mundo com uma liberdade absurda, sem ninguém ali dar um bote, sem ninguém fazer uma falta, que é recurso de jogo, tá, Tite? Esse é outro ponto importante. Falta é recurso de jogo. Você pode orientar os seus jogadores a parar uma jogada na falta, do que deixar o Montoro fazer o que fez com a defesa do Cruzeiro no primeiro gol, ou no terceiro gol, com aquela zaga totalmente mal postada, sinceramente, é um cruzamento infantil. Então, assim, tem culpa pra todo mundo nessa situação. Quê? Tem culpa pra todo mundo A nessa situação. culpa pra todo mundo. Então, mas Popó, você falou várias vezes, por várias vezes, você citou o nome do Tite. Mas a postura em campo dos atletas também é muito personificada, né? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua atitude. A gente não viu ontem algo próximo daquele Cruzeiro que a gente viu no jogo contra o Corinthians lá em dezembro. Sim. Em dezembro do ano passado. Mas isso também não tem que ser cobrado de forma incisiva aos atletas. Mas aí a eu cobrança vou te não tem que devolver bater. com uma pergunta. Tá. O que é postura pra você? Porque se postura pra você for, por exemplo, tá faltando vontade, aí eu vou discordar. Então, mas atitude. A postura pra mim é a atitude. Passa por isso. É a ação que eles têm dentro de Mas campo. Porque isso tem não é coisas- orientado? Cara, o Também. Tite falou, mas peraí, o Tite falou, deixou claro, ele elogiou o trabalho feito pelo Leonardo Jardim. Ele falou que usaria muito daquilo que foi alicerçado. Sim. E eu nem falo alicerçado, a casa foi construída. O Tite pega uma casa construída Mas pelo tirando a Leonardo escalação, Jardim. ele tá fazendo isso? Hã? Tirando a escalação, ele Aí tá que eu fazendo te isso? pergunto, mas aí não vem do movimento e da ação dos atletas? Qual os Mas números será aqui que para qual é ajudar na se ele discussão, orienta os por favor, caras a André? bem... Mas peraí, eles estão avaliar. orientando os caras a terem posse de A bola. única coisa que eu pego e falo assim, ó, não, ele mudou, foi uma que o Valor chamou atenção na segunda-feira, se eu não me engano, o Valor chamou atenção na segunda-feira, para saída de bola. Antes a saída de bola era feita com a ajuda de um volante indo até os zagueiros e ajudando nessa saída de bola. Agora ele faz os zagueiros e mais um lateral, ou da direita ou da esquerda. Então, pra mim, aí tá o dedo do Tite. Agora, Eu na acho que tem linha de mais. frente do abafa, a aproximação do meio-campo com os atacantes para pegar e fazer abafar o adversário, aí isso é um negócio que a gente pode. eu acho que tem aí mais. é ação dos atletas. Não, Você eu tá acho que colocando tem um mais. percentual maior nos jogadores. Eu acho que tem mais. Eu acho que eu preciso. Hoje, cara, é vergonhoso, é um vexame. O Cruzeiro não pode tomar da forma que ele tomou 4-0 para a equipe do Botafogo, Pra equipe independente nenhuma. da situação, para equipe nenhuma, independente da situação. Mas a gente precisa dividir melhor as culpas. Mas aí- porque tá ficando muito Eu só fácil acho que é apontar mais. pro dedo do Tite. Eu só acho que esse ponto que você citou especificamente sobre essa atitude, por exemplo, da marcação-pressão, da saída de bola do adversário, do Cruzeiro pressionando, Tá. eu acho que também é uma mudança que já acontece com o Tite. Eu acho que isso já mudou. Eu concordo plenamente com o que o Valu falou, realmente. A saída de bola mudou, alguns parâmetros estão mudando nesse elenco. Agora, até nessa questão de como marcar pressão, de como combater segunda bola, de fazer falta. Elton, fazer falta é um recurso técnico. do jogo. Esse Concordo com Cruzeiro não você. tá fazendo falta. Concordo. E isso é a orientação do técnico. Concordo. A posse Aqui, de bola, tá aí, aqui. os números estão aí. Olha a posse de bola. 12 faltas num jogo contra o Botafogo, que você tomou 4, tendo 12 faltas tão somente. Eu não sei qual que é a média, qual que era a média do Cruzeiro em faltas do ano passado.
Tá? Eu não acho que isso aqui Era explica. umas 20, pelo menos. Eu não acho que Dava isso aqui tudo, explica Malu. muita coisa, Era não. alto, Mas significa. era maior, era maior. Mas Era isso significa. mesmo, Balu tá por ela, era 20. Agora, convenhamos. Esse lance da atitude aqui, esse lance da postura, cara, passa muito. Postura, pra mim, é o que o cara. Aí é questão de jogar, de demonstrar, de correr mais, de se esforçar mais. Não é possível que a orientação que eles receberam do Tite foi aquilo ali que a gente viu ontem. Isso não entra na minha cabeça. Sobe a pressão do ataque, mas o meio-campo não sobe, não, viu, gente? Eu não acredito que isso tenha Eu também não acontecido. acredito que o técnico oriente assim, não. Boa tarde, HG. Boa tarde para todos no estúdio, a quem nos assiste. Assim, é um vexame, é uma humilhação que o Cruzeiro viveu ontem no Newton Santos para o Botafogo. Realmente um placar completamente humilhante. O Cruzeiro mergulha numa crise e, diferente do ano passado, né? Não tem dirigente fazendo clima ruim entre os jogadores e não tem maçã podre. A última maçã podre que tinha no elenco do Cruzeiro foi para Baixada, foi para Vila Belmiro. Né? Uma maçã que, inclusive, os jogadores, após aquele Cruzeiro e Corinthians, pediram particularmente ao Pedro Lourenço que não permanecesse. Isso é informação, isso não é notícia tirada do ar, não. Então, o Cruzeiro ontem no primeiro tempo, eu não vou falar que foi um bom primeiro tempo, mas no primeiro tempo teve resquícios de um time. A chegada ali do Caio Jorge, mas nada que sirva para ser aproveitado. E ontem, o Cruzeiro não teve a mesma sorte que teve no Clássico, né? Quando a gente olha dos 22 minutos do Clássico do segundo tempo até os 42, o Cruzeiro escapou de tomar 3, 4, 5 do Atlético. Ontem não deu essa sorte. O Botafogo conseguiu ser bem competente e acabou aplicando um 4-0. Eu não consigo tirar do Tite, como disse bem o Elton, não dá para tirar das circunstâncias, das escolhas do Tite. Me parece hesitante, ele parece que quer colocar o Christian como segundo volante, mas talvez esbarre na questão do Lucas Silva ser o capitão da equipe, ter uma história com o Cruzeiro. Ontem, novamente, ele não começa com o Christian, mas durante o segundo tempo mesmo, ele substitui o Lucas Silva e coloca o Christian já num contexto aí que não favorecia o jogador. Eu não vejo problema, igual muitos estão vendo, do Christian ser testado ali. O Gerson, acredito que ele vai ter que repensar, porque o Flamengo talvez tivesse um contexto, principalmente pensando, os companheiros que o Gerson tinham para jogar ao lado dele podem fazer toda a diferença, e aí eu não estou falando nem de qualidade, característica. Talvez ele deva experimentar o Gerson como um segundo volante. A saída com os zagueiros e lateral, eu estou cravando aqui, não vai dar certo. Pelas características que tem os zagueiros do Cruzeiro. E não é que eles são ruins, é diferente o que você está falando. A gente não vê no Cruzeiro uma zaga como Léo Pereira e Léo Ortiz. E a gente tem que lembrar que um dos caras que ele está colocando para fazer isso foi para o banco no Flamengo exatamente por ter a capacidade menor do que isso. Eu coloco na conta do Tite também. Ele está insistindo com essa saída. A pressão descoordenada que o Popó já citou. E para finalizar, HG, não posso esquecer dos jogadores. Os jogadores têm uma grande parcela de responsabilidade e até eu não posso tirar o departamento de futebol, mas o departamento de futebol eu penso que um jogador não pode entrar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com a situação que o Kaique entrou ontem. Então, se o departamento de futebol já entende que deveria ter vendido, deveria ter resolvido antes da partida. Agora, se eu Só um fico adendo, pensando... só um adendo ao que o Valo falou, porque eu acho que é importantíssimo deixar isso claro. O Cruzeiro, ele não pode entrar num campeonato brasileiro com essa... Se isso já estava sendo diagnosticado lá dentro, isso teria que ser atacado há muito tempo antes. Porque o Tite fala na coletiva. Ele já vinha há algum tempo falando que estava conhecendo, ele estava tentando se adaptar e trazendo todo um contexto. Cara, o Cruzeiro não pode entrar num campeonato brasileiro com o Tite ainda tentando achar o que ele entende ser a característica de jogador. Cara, o que ele tá fazendo então? Vamos agilizar esse processo aí, ué. Cadê os treinamentos? Eu falei ontem e vou falar aqui. No sentido de conhecer a equipe, de entender as características, que talvez ele não esteja conseguindo conectar aquilo que ele viu ano passado. Deixa eu ouvir o Tite, Tite, que é o seguinte, nós temos que dar o direito de resposta, embora ele já tenha falado ontem, é só um repeteco, mas o Tite falou sobre a falta de ritmo dos jogadores do Cruzeiro, bababá, não sei o que e tal. Presta atenção aí. Talvez o erro maior nas reflexões agora que eu estou observando, e foi a estratégia que eu entendi ser a mais importante, de preservação da equipe para retomar ritmo, mesmo correndo-se daqui a pouco algum risco maior de lesão, ela podia ter jogado uma joga, ela ia estar mais ritmada.
né, para apressar o processo de voltar a ter um comportamento e um ritmo melhor, tal qual o ano passado. O jogo, das circunstâncias do jogo, do que aconteceu, do placar dilatado, sim, foi determinante o segundo gol. O segundo gol, parece que, no momento que nós estávamos fazendo a substituição, o Jonathan sentiu, não ia sair, e o árbitro apressou, queria que nós fizéssemos rapidamente aí no que eu contenho, seguro, porque tinha que fazer essa substituição, ia modificar, ia entrar o João, porque o João não ia entrar, dar o segundo gol. E aí ele, a partir daí sim, vira um outro jogo. E aí, e a grandeza do Cruzeiro não permite, não. Um placar tão dilatado assim. Não permite. Uma primeira rodada não permite. Agora, ele disse ali que o árbitro meio que apressou, ou seja, não foi culpa nossa autorizar, porque tinha gente dizendo, não, o técnico que mandou autorizar. Ele disse ali não, que o árbitro é que estava pressionando. Né? Então eu não sei quem está com a verdade. Fato é que ele tem razão, que a partir daquele segundo gol, aí desmoronou, e se tivesse mais 10 minutos também de jogo, achei que ali, não. azedava. No primeiro já tinha desmoronado. Primeiro desmoronou. O Cruzeiro, o Cruzeiro tem um problema mental muito grave. O Cruzeiro está com... O Cruzeiro não consegue levar um gol. O Cruzeiro não pode levar um gol. Independente de estar 0-0, Olha só, 2-0, o Cruzeiro não consegue levar um gol. O Cruzeiro vencia o Atlético, já não estava jogando bem, mas estava ali. Estava tentando segurar o jogo. Mas ele toma o gol, o mental dele virou de uma ameba. De uma ameba. Por que ano passado isso não acontecia com tanta frequência? Aconteceu. Algumas frequência. Mas aconteceu. Porque se nós pegarmos os grandes jogos do ano passado, o Cruzeiro Porque o time jogava mais. Então. Porque o time jogava mais juntos. Mas quando você pega Santos, Ceará, o próprio Sport aqui, né? O jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians. Não, o jogo do Corinthians lá. Aqui o jogo do Corinthians aqui não tem nada. Exatamente, bem lembrado. Então, peraí, você está falando da reta final do ano passado, ainda com o Jardim aqui. Ou seja, dá pra gente colocar que a partir do momento que todos ficaram sabendo que o Jardim estava saindo de lá para cá, desandou, porque se nós já observamos problemas do ano passado, não dá para meter a sequência dos problemas da conta do Tite. Sobre o mental. Sobre o mental, sobre essa coisa de passar de um time competitivo, HG, para um time vencedor. Um time vencedor tem a capacidade de tomar a pancada que eu falei, o soco do pugilista e voltar para o ringue não querendo bater. O Cruzeiro toma um soco, é praticamente nocaute técnico, HG, em qualquer circunstância do jogo. Ô, HG, boa tarde a todos. Para mim, tudo que vocês estão falando, estou aqui parado, ouvindo, cada um educadamente. Lembrando do que eu vim aqui, falei há 2 semanas atrás que o meu medo era o Tite não prosseguir com o que o Leonardo Jardim tinha feito, e a coisa poderia ter um processo de adaptação e poderia ser ruim, mas todo mundo falou que ele tinha a mesma linha de trabalho, que isso não ia acontecer, que ele tem... Até agora, ele mudou sim, o time do Cruzeiro é diferente. Né? Ano passado o time do Cruzeiro era um time nocauteador que podia aguentar porrada, porque o Léo Jardim, ele segurava. O Leonardo Jardim era o cara. A verdade é porque eu acho que o treinador tem um percentual maior. E eu acho que ele era o cara. Ele era o cara que colocou esse time nas rédeas e o Tite chegou aqui e todo mundo achou que ele ia colocar no automático. Gente, era o mesmo time ontem e tinha ainda o Gerson, que é a maior contratação do Brasil. É inadmissível esse futebol. Mas não é o de ontem, não. Nós estamos colocando tudo aqui ontem. O Cruzeiro deveria ter a obrigação de ganhar do Pouso Alegre com o time reserva. Ok? Do Democrata com o time reserva. E o Atlético também. Por tudo que é o investimento que tem, por tudo que é isso. E agora nós estamos aqui pensando, o próximo jogo contra o Betim, se não ganhar, está em crise, pode ser demitido, que é o que uma parte da torcida do Cruzeiro quer. Para mim, o problema maior é o Tite, era o mesmo time. Só que aí o Fabrício Bruno não jogou nada ontem, por quê? Por que o Matheus... E não é só ontem, não. No jogo contra o Atlético, o Cruzeiro também não jogou. E nenhum jogo desse ano o Cruzeiro jogou. E esse ano era quem o treinador? Era o Tite. Mas ano passado já teve os problemas. Tudo bem, mas hoje está mais agravado. Teve problema, mas teve resultado. O time do Cruzeiro terminou em 3º lugar do Campeonato Brasileiro e é o mesmo time. O torcedor não espera nada mais, nada menos do que ver o 3º colocado em campo. E ele não viu até agora. Breno, são os mesmos jogadores. Eu concordo com você. Agora, quando a gente vai falar... Só para fechar uma coisa aqui.
Eles têm uma parcela de culpa, o jogador tem, na hora que você vê o jogador, aceitando passivamente a derrota, errando passe e tal. Mas na hora que você vê o time do Cruzeiro, sem ter, inclusive, uma briga dentro do campo quando alguém erra, uma garra maior, o treinador tentar mudar alguma coisa, não fazer o que ele fez ontem. Passividade. Chegou numa hora que ele desorganizou mais ainda o time do Cruzeiro quando ele faz as mudanças. Né? Então, assim, cara, se mais 5 minutos tomava mais um gol. O torcedor do Cruzeiro não está acostumado com isso porque ele tinha uma certeza de como ia funcionar, tinha um padrão. Hoje não tem esse padrão. Então, para mim, passa muito pelo Tite. E não quero, estou falando que ele tem que cair, não. Mas eu estou falando que ele tem que tomar uma decisão. E outra, antecipar. Então, beleza. Ô, Popó, o planejamento era o seguinte. Nós íamos colocar o time titular aos poucos. Né? Agora nós vamos colocar ele agora. Mas se antes ele percebeu que o time não tinha... Olha isso, gente. O HG tá brigando com um mosquito no ar. Ele não acertou até agora. O que é isso? Olha isso. Isso vai viralizar. Se antes o Cruzeiro não tinha a certeza que o time tinha um preparo físico para poder ir. Agora que ele está antecipando, vocês acham que o preparo físico vai fazer de uma hora para outra? Isso é um problema. Porque é por causa da necessidade. Ok. Mas ele está pegando e antecipando o planejamento que ele tinha que ter convicção do planejamento dele. É um ponto. Meu planejamento é esse aqui, porque fisicamente não dá. Vamos ver o que vai acontecer contra o Betim. Só fazer um adendo a isso, e até pegando essa parte do mental que o Balu falou, que eu acho que assim, é importantíssimo deixar isso bem claro, que as expectativas criadas para esse ano, elas vêm de dentro para fora. Elas vêm do que o Cruzeiro fez, elas vêm do que a diretoria falou, elas vêm do peso de tudo que foi feito ano passado. Para essa temporada, o que se espera é de um Cruzeiro extremamente competitivo. Eu detesto falar, e eu sei que muita gente acha um absurdo, mas eu detesto falar em obrigação de título. Ganha um só. Não. E querendo ou não, o Flamengo é o grande time do Brasil para tudo, para a Copa do Brasil, para Libertadores, para Brasileiro, para tudo é o Flamengo. O Palmeiras um pouco atrás hoje, mas assim, a competitividade, entrar para brigar e disputar de igual e não deixar que esses times sobrem, o Cruzeiro criou essa expectativa de dentro para fora. Veio dar toca para os torcedores. Então o torcedor, ele está cobrando com razão, e aí, se cobra do Tite está com razão, se cobra do elenco está com razão, se cobra do diretor de futebol está com razão, porque essa expectativa veio deles. O Cruzeiro esse ano, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse ano o Cruzeiro não tem uma Sul-Americana para usar de virada de chave. Para correr o risco de... Não tem 3 semanas depois do Mineiro. Isso, não tem, acabou. Acabou essa mamatinha de, não, Sul-Americana não vale nada, eu vou usar ela aqui para treinar, para botar uns reservas. Não, já começou o brasileiro já começou. Daqui a um mês começa a Libertadores. Esse time vai brigar na Libertadores, ele tem que disputar a Libertadores. O Cruzeiro nunca caiu numa fase de grupos de Libertadores. Eles vão dar esse vexame? Eles vão dar esse vexame? Porque hoje, depois desses primeiros jogos da temporada, não estou falando nem só de ontem, dos primeiros jogos da temporada, eu não consigo cravar para vocês aqui que esse Cruzeiro vai passar de grupo na Libertadores. Pega só o Mineiro, que é um nível bem pior, pegar os 5 jogos, se fizer os 5 jogos, a mesma campanha no Mineiro, nos 5 primeiros jogos da Libertadores, é bem-vindo à Sul-Americana. Então assim, não tem espaço para isso. Agora, vocês já imaginaram uma situação... Vocês já imaginaram se o Willian estivesse em campo ontem? Nossa! Vocês já pararam para pensar na trozoba que seria a vida do Porque ele era o mais criticado na derrota para o Atlético. Eles iam falar aí assim, o que ele ia falar? É dele. Mas também, Tite, por que não sacou o Willian que não marca ninguém? Né? Se o primeiro gol, como aconteceu... Gente, o primeiro gol ontem é uma piada de mau gosto. Põe o primeiro gol aí pra nós. O Gerson também só cercou. O Gerson também só cercou. Senta a bota, cara. Criticar todos é justo. Só cercou. Tem que jogar o cara na lateral na bola desse. Olha o primeiro gol. Joga o cavalo na lateral. Ó. Não, esse aí não. Calma que vai chegar. Não, porque esse aí é o segundo. Esse é o segundo. Então vai chegar só quando Agora vamos lá no primeiro. Calma que vai. Aí, ó. Olha quantos jogadores. Faz a falta. 3. Faz a falta. Que isso, gente? Olha isso, gente. Gol de biquinho, quase na marca penal, com 5 jogadores ali ao redor da bola. O Gerson cerca também. O Montoro é bom jogador, mas não é o Maradona de 86 contra a Inglaterra, né? Que isso? Ô Valu, aqui, você chamou atenção para algo na rádio hoje, que foi uma fala do Tite, que ele fala a respeito do grupo, né? Da reação do grupo. Eu acho que é importante, você que decorou a fala na cabeça mais ou menos, você passar para a gente, eu acho que gera debate. Lógico que o Tite tem as responsabilidades dele, todos têm, né? O departamento de futebol, os jogadores e o Tite.
Eu acho que nesse momento agora, eu já vejo o Tite, inclusive ele foi muito incisivo na resposta. Significa que o Cruzeiro vai usar a força máxima contra o Betim? Ele sim, sem hesitar. Então, ele reconheceu o erro também no que o Breno falou, do planejamento. Aí é um erro dele, né? Sim. Ele que fez esse planejamento de deixar os atletas irem a partir apenas do terceiro jogo. E alguém perguntou algo do tipo, Tite, essa goleada serve para o Cruzeiro reagir de que maneira? Pegar isso e começar realmente a se comportar de uma maneira diferente ou realmente continuar neste momento de crise? A palavra não é outra para mim, pelo menos. O Cruzeiro está completamente abraçado com uma crise nesse começo de ano. E ele falou, vai depender da personalidade de nossa equipe. Ou seja, ele está se colocando, mas ele também coloca uma responsabilidade, na minha visão, quando ele fala isso, grande aos jogadores. Aos atletas. Tá? Eu não acho que ele joga apenas nas costas dos atletas, mas ele coloca isso bem claro para mim. Posso fazer uma pergunta? A gente está falando... Por que eu acho que o Cruzeiro está próximo de uma crise? Porque eu penso o seguinte... Próximo. E eu vou explicar o porquê. Se a derrota de ontem fosse por 1-0, a gente estaria falando de crise. Era uma derrota, vamos lá, gente, uma derrota para o Botafogo por 1-0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É porque ela tem um contexto, Elton. Ela está chegando para ser mais um vagão. Mas anteontem eu perguntei, você brigou comigo. É porque o jogo não tinha acontecido. Pois mas eu tá não vendo consegui ver na bola de cristal. Aqui, ó, presta atenção. Olha onde que eu gosto de pegar o cara. Então, mas... Pera aí, eu vou pegar um argumento seu, só para pegar ele aqui na sinuca. Tá. Vamos lá. Na sinuquinha agora, gostosa. Maravilha. Gostosa. Vamos lá. Perguntei para ele antes, brigou comigo, tá? Eu perguntei para ele anteontem assim, você falou em crise? Eu não falei em crise. Você tinha falado uma grande pressão. Isso. Pressão. Eu defendia. Eu como advogado, eu defendia. Todo meu papel de ter dificuldade para entender as coisas. Porque eu tenho TDAH. Pressão é muito diferente de crise. Aí eu falei, o que você falou? Pressão. Você falou em crise? Não falei isso não. Beleza. Aí você falou que não tinha crise. Você falou só impressão. E tinha mesmo. Aí você perguntou assim agora, olha que você pega o rapaz lá. Eu tô dando tempo dele pensar na resposta, mas não vai conseguir não. E eu vou defender Aí ele. você falou assim, não vai advogado agora, você vai se lascar se você for defender. Aí você falou assim, se o Cruzeiro tivesse perdido de 1-0, alguém falaria em crise? Aí, eu falaria, resultadista. Não. Resultadista. Tem a situação do Kaique. Resultadista. Não tinha a situação do Kaique também. Assume que você é resultadista. Eu tô colocando a situação do Kaique também na conta. Você não perguntou, mas eu tô colocando. A situação do Kaique também gera uma crise. Que é gestão. Lógico. Que é gestão. Lógico. Gestão. Sério? Porque Você quando se vende... Para mim, sim. Quando se vende os dois laterais, você tem que avisar se o planejamento está muito perto. Só depende do Kaique. Não depende mais do Cruzeiro e eu tenho que lembrar aquilo que eu falei. Na minha opinião, o Cruzeiro quis vender. Porque quando não quis vender o Jonathan Jesus, segurou. Quando não quis vender eu não estou falando que deveriam ter vendido. Agora, se saírem os dois laterais, eu me questiono. Por que não vendeu um zagueiro, sendo que você tem mais zagueiro? O Jonathan Jesus, ele é mais importante, eu vou me arriscar a dizer, nem do que o Cauã Prates, tá? Hoje no elenco do Cruzeiro. Quase crise. O Cruzeiro conseguiu 2 vitórias. Não. Tá. 2 vitórias. Vamos analisar. Vamos só debater sem apelar. Sem apelar. Olha os resultados do Cruzeiro. Qual grande jogo o Cruzeiro fez? É um elenco muito melhor, vamos dizer assim, com a chegada do Gerson, do que era do ano passado. Tem muito peça de reposição. Quer dizer, tem tudo aí. Fez só o Campeonato Mineiro, tá? Campeonato Mineiro que o Cruzeiro teria que estar classificado como um Atlético já há muito tempo. O Atlético também está mal nessa história. E aí é quase crise. O que precisa mais para ser uma crise? Cara, o jogo de ontem é totalmente atípico. É claro que não, mas é no aqui conjunto. Totalmente. Nossa, eu estou falando do conjunto. Por isso que eu fiz o paralelo. Não eu não estou aqui para defender o Tite. Eu não estou aqui para defender o resultado. Eu estou colocando situações. A gente está num programa de debate. O debate é natural. A gente vai ter naturalidade para debater aqui. Eu vejo que o Cruzeiro está próximo de uma crise. Ele está com todos os elementos para estar próximo de uma crise. Eu não consigo cravar os 2 pés do Cruzeiro na crise. O Cruzeiro está nadando na crise. Não, hoje a gente discutiu sobre isso lá. O Cruzeiro está nadando na crise. Sim. Gente, isso merece sim, não, você falou não. Não, eu tô sim com o Você valor. falou que ainda entraria. Ele falou que está nadando. Cara, e eu discuti com ele lá em cima, eu vou discutir com ele aqui embaixo novamente. Bem, o pensamento que eu tenho é que o jogo de ontem também foi totalmente atípico. Que o Tite pode organizar essa equipe tem uma consciência do que sabe jogar, o elenco é formado. Cara, ontem foi um dia péssimo
para todos os atletas do Cruzeiro que entraram em campo. Mas o Cruzeiro hipotético está lá em 2025, Elton. Então, peraí. Ficou preso igual Caverna do Dragão, 14 de dezembro. São situações diferentes, mas eu só vou dar um exemplo. O Palmeiras levou de 4 para o Novo Horizontino, com um time alternativo, que no segundo tempo, para tentar remar, fez as 5 mexidas, colocando todos os titulares, os 5 titulares mas aí a vaca já tinha ido pro A vaca já tinha ido pro brejo. É crise. Ele perdeu de 4 para o Novo Horizontino. O Palmeiras não pode ser parâmetro para o Cruzeiro nesse sentido. Não, gente, eu tô falando assim, porque resultado, eu não posso jogar à lona o que é o Cruzeiro, o que foi o Cruzeiro, o desenho que o Cruzeiro tem para 2026, simplesmente pegar e jogar para as traças. Mas em 6 jogos eu a gente não estou viu, defendendo o Tite, tá? Antes que comece. Mas aí você tem que pegar o contexto, que é o seguinte, o Cruzeiro, por que eu acredito que ele está numa crise? Porque o Cruzeiro ele não está conseguindo, nesse momento, apresentar sinais de que este jogo atípico foi fora da curva. O técnico falou o Tite falou, eu estou com dificuldades. É isso. E assim, um jogo tira, um jogo coloca na crise. Sim, um jogo é capaz de fazer isso. Nós estamos pegando o jogo de ontem, mas pera lá. O jogo de ontem não. Era pro Atlético ter metido 4 Sim, eu falei mínimo aqui no Cruzeiro. Dos 22 aos 42 minutos. O Clássico tirou o Atlético da crise. O Atlético começou em crise. Sim. Se o Atlético perde o Clássico, era crise no Atlético. Sim, já estava. Era pau no Sampaoli, porque aí o Atlético estaria fora do campeonato estadual e perdendo mais uma em casa pro Cruzeiro, que até então tinha um aproveitamento ali dentro de mais de 60% e tal, ponto. O Atlético foi lá. E o segundo tempo do Atlético foi soberbo, em cima de um Cruzeiro que foi soberbo em cima do Atlético ano passado. Aí o Cruzeiro sofreu 2-1, mas poderia ter sido de 3, poderia ter sido de 4, sem o menor exagero. Aí o Cruzeiro vai a campo ontem e toma os 4 que não tomou do Atlético, ele toma ontem, do Botafogo. O Botafogo não é próximo tecnicamente do que é o Cruzeiro, ele tem alguns bons jogadores. O Montoro ontem deitou, o Danilo ontem deitou. Eles pegaram o jogo e meteram no bolso. E o que eu espero do Matheus Pereira? O que eu espero do Fabrício Bruno? Ele se auto-intitula como o melhor zagueiro do futebol brasileiro. O que eu espero do Caio Jorge? O que eu espero da experiência do Fagner, que todo mundo falou que marca melhor que o William? O Lucas Silva era para ter sido expulso no jogo ontem. Por faltas infantis. Ele fez uma falta no Alan no primeiro tempo, agarrando o Alan e tomou amarelo. Depois tem um momento no segundo tempo que ele repete, ele faz de novo. O Martim Anselmi fica louco com o quarto árbitro. Ele deveria ter sido expulso. A gente está falando do Lucas Silva, o capitão do Cruzeiro no campo. O próprio entendimento do Gerson, que não foi o nome citado, mas que ele é jogador do Cruzeiro, ele também cai sobre ele essa responsabilidade, está chegando agora, tem adaptação, tem tudo claro, óbvio que é diferente, mas a própria situação do Gerson, ela ilustra o que eu estou tentando te falar, Eltinho. O Gerson, ele, o Tite está errando em colocar o Gerson. Isso ontem foi falado, a torcida ontem estava louca com isso. O Gerson não pode jogar de ponta direita. Para! Não fala disso agora, não. Tá tudo bem. Porque essa pergunta vai valer para todo mundo. Perfeito. Porque hoje foi assunto lá na rádio. Eu acho, gente, quer dizer que eu esteja certo. Não quero ter razão. De vez em quando é bom ter razão. Mas nesse caso eu não quero. Eu acho um desperdício você socar o Gerson pela direita e esperar que dali saia alguma coisa. Eu acho desperdício. Para mim, o Gerson é que a turma tem mania de falar agora, todo campista. Então, para mim, o Gerson tem que jogar mais por dentro, distribuindo o jogo, praticamente como um 10, sabe? Mas, enfim, você está ironizando? Então, você vai responder daqui a pouco no seu momento. Porque agora quem vai falar sou eu. Eu vou falar para você que financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão. Você quer prestação de serviço, tá, gente?